Falou. Christum qui sapiente est in amore, omnio communicatio interceda. Toda sabedoria está em Cristo, que a comunica conosco através do amor. Panta ois doxan Deo poiete. Toda glória seja dada a Deus. Bom, senhoras e senhores, serão todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui mais uma noite, mais um domingo. E é com muita alegria que eu anuncio mais uma das aulas do nosso querido Slupko, né? A nossa referência, a nossa autoridade nesse assunto aqui aí. E a exemplo das aulas anteriores, eu tenho certeza que esta será tão proveitosa quanto. Como ele disse que a aula provavelmente será um pouco mais extensa, a gente tentou começar um pouco mais cedo, infelizmente não foi possível, mas agora estamos iniciando já com alguns minutinhos de antecedência, visto que as aulas sempre, quando são marcadas para as 10 horas, elas começam lá para as 10h20. Então a gente está aí com pelo menos 30 minutinhos de antecedência. Então, pessoal, para não me alongar muito e não tomar essas horas, esses minutos preciosos do Slupko, eu quero só agradecer novamente a presença de vocês, incentivá-los a permanecerem aqui até o final, que eu tenho certeza que serão recompensados pelo conhecimento que será oferecido aqui hoje. Muito obrigado e é contigo, Slupko. Eu queria começar também agradecendo pela oportunidade de continuar isso aqui, né? Até porque já faz um tempo da última vez, acho que foi começo de abril, a segunda apresentação que teve. Queria agradecer o Gugu de novo pelas palavras, que eu não mereço, com certeza. A autoridade, eu acho que é meio pesado. Mas obrigado mesmo assim. E também queria deixar meio claro como que vai funcionar essa aula. Porque eu não sei se vai ser bem como uma aula. Ela pode ter um pouco mais de interação, até porque ela vai ser um pouco mais fluida do que a segunda, por exemplo, que eu falei de coisas de um jeito um pouco mais contínuo, né, sem muitas interrupções, explicando os tópicos. E também porque dessa vez a gente vai falar de um assunto que basicamente eu já retratei, mas agora adicionando um pouco de controvérsia, citando mais lados. Né, também eu vou buscar não ficar dando referência para as outras aulas. Então, tipo, se eu for falar alguma coisa que eu já falei, eu vou falar como se eu não tivesse dito, como se fosse uma coisa totalmente nova. E eu acho que é isso. O texto é baseado no artigo que o pessoal que conversa mais comigo sobre economia sabe bem qual que é esse aqui que está na minha mão. Não sei se vai dar para enxergar. Que é o texto do Rothbard sobre utilidade e bem-estar. Assim, não é exatamente full baseado nele, é baseado em várias outras coisas, é claro. Mas, assim, a minha inspiração para a aula é esse texto. Inclusive, o nome é o mesmo, né? Não exatamente sobre uma reconstrução do assunto, né? Sobre o problema da utilidade e o problema do bem-estar econômico. Mas mais sobre uma exposição geral desse tema. Se vocês quiserem me interromper, pode me interromper a qualquer momento, porque, assim, para fazer pergunta ou para desafiar mesmo. Na segunda aula, eu lembro que eu falei assim, não é meio que uma aula para discutir, é meio que para expor mesmo, porque até tem coisa lá que eu discordo, que eu estava explicando, mas era meio expositiva, né? No sentido de pegar um tratado e falar sobre uma perspectiva austríaca do assunto. E dessa vez vai ser um pouco com, talvez, algumas controvérsias maiores, né? Então, eu gostaria de começar falando qual que é o tema, né? O título da aula é o problema da utilidade e do bem-estar. E mais importante de tudo, acho que é para começar a explicar o que significa cada termo, né? Ou cada problema. No caso do problema da utilidade, a gente podia resumir dizendo que é o problema da valorização individual dentro da economia, mas, tipo, sem relacionar o indivíduo com outros na sociedade. Então a gente estaria analisando o indivíduo como se ele fosse uma ilha, entre aspas, né, numa perspectiva mais atomista, abstraindo todas as condições reais, para entender como que ele valoriza as coisas no meio dele. Tipo, quando a gente vai falar, eu valorizo uma garrafa de água para eu poder falar sem ficar rouco, com dor de garganta aqui nas apresentações, eu estou falando só da minha relação com a água e não do comércio, de como que isso afeta a sociedade em geral. A gente está explicando como que são as relações de valoração do indivíduo e do objeto valorado. E aí já entra uma coisa importante de ser frisada, que é muito importante, que está aqui no primeiro parágrafo do texto, que é para a gente explicar o que é a valoração, ou basicamente do que se trata a economia. Coisa que a gente já falou antes, e que nem eu falei, eu não vou ficar citando as últimas aulas ou os textos que eu falei. Eu só vou
ir abordando. Basicamente, a gente entra no tema da utilidade falando sobre valorização individual. E que esse é o tema da economia, valorização individual. Que tudo que a gente vai estudar na economia está dentro desse esquema de juízo de valor. Então, a economia ela não trata sobre objetos materiais. Então, por exemplo, quando eu falo que eu valorizo uma maravilha garrafinha aqui de água da Bonafonte, a gente não está falando exatamente do objeto, do ente material, mas sim do que ele vai me servir. Então, a gente está falando sempre de causa final, né, de telos. Do meu objetivo com aquela coisa, qual a finalidade daquilo. No caso, na ação concreta aqui que a gente está lidando, é a questão da sede, né? E também da minha garganta durante a aula. Pode ser que em alguns momentos eu não considere o problema da garganta. Mas aí que tá, a ação concreta, como já explicado também, ela sempre entra em questão. Então, retomando um exemplo que eu dei na última aula. O oxigênio, em termos absolutos, ele não é escasso. Quer dizer, ele é escasso, porque ele não é disponível em extrema abundância, ele não é infinito, né, basicamente. Nada que é material é não escasso. Mas dentro da análise econômica, como a gente não está falando apenas de questões materiais, e sim de objetos concretos da ação humana, a gente pode falar que, como o oxigênio não é um dos meios para a gente atingir nossos fins, ou seja, a gente não está ponderando o uso do oxigênio para chegar nos seus fins, a gente, por exemplo, não economiza oxigênio, muitas vezes a gente nem se dá conta de que está respirando, ele não é um objeto da ação e, portanto, não é escasso, né? E isso é muito importante para a gente ter uma noção e não levar para um dos viés que a gente vai entrar daqui a pouco, que vai arruinar a teoria da utilidade, né? Mas voltando de novo para a questão conceitual do problema. Esse é o problema da utilidade, né? O problema da valorização individual. E aí a gente vai desenvolver como funciona a teoria. O outro lado é a questão do bem-estar. O bem-estar tá já leva em consideração questões mais complexas e sociais. Então, depois da gente desenvolver, por isso que a gente vai começar por utilidade, depois da gente desenvolver a teoria da utilidade, a gente vai incrementar a questão do bem-estar social. Ou também falar sobre como a gente pode ponderar sobre ética, ou ter um pezinho em ética dentro de economia, para a gente poder tomar juízos para decidir quais serão as melhores ações para o nosso curso de ação. Tipo, se a gente quer melhorar a situação geral de algum grupo, né? Como que a gente vai fazer e por que a gente vai fazer. Daí tem várias controvérsias, inclusive mais do que na questão da utilidade, né? Porque entra em questões políticas, e a gente sabe que política geralmente tem muito mais controvérsia do que ciência, né? E basicamente é isso. Quando eu tava conversando com o Gugu, também é importante frisar, eu tava pensando numa coisa que talvez não se dê hoje. Eu não tô me sentindo aos 100%, acho que eu tô com meio febril, não sei o que aconteceu, acho que eu fiquei muito tempo no sol, que eu tava explicando antes de começar a aula. Então eu vou tentar reduzir um pouco o tamanho, né, para não me desgastar tanto também. Mas é claro, isso não vai impedir nada na aula, só vai tornar o assunto um pouquinho mais breve. E nada muito breve também, só deixando claro isso. Então, tá, e vamos entrar numa parte muito importante para a gente explicar a questão da utilidade, que também já foram explicadas nas últimas aulas, mas eu vou explicar de novo aqui. O que é o ponto crucial que a gente tem que usar para determinar a utilidade das coisas? Quando a gente vai falar de utilidade e por que ela é marginal. A gente sempre fala, que nem eu estava falando da questão do oxigênio, por exemplo, a gente sempre fala de preferência demonstrada. O que é a preferência demonstrada? A gente consegue deduzir, a partir das nossas ações, quais são as nossas preferências, né? Ou seja, se eu dou um gole da minha caneca aqui, que tem energético, ao agir, igual eu acabei de fazer, eu estou demonstrando a minha preferência de beber a não beber. É aquela questão que, da última aula, quando eu estava explicando, a gente entra na questão do trade-off, né? Mesmo que eu também não tivesse tomado gole, por ter a opção de ter tomado, eu tomei uma decisão.
Então é aquela questão que a gente relega as potências, que foi uma explicação que o Gabi, inclusive, deu aqui na aula, que ele falou que a gente releva ao mundo das potências aquilo que poderia ter sido, e fica eternamente nesse mundo, não podendo ter sido, mudar. Por exemplo, eu agora tomei esse gole, eu não posso mudar o passado, por isso que vai eternamente para o mundo das potências, aquilo que poderia ter sido, mas não foi. Né? E é o trade-off, a gente troca uma opção por outra. E também entra aquela questão da ação como troca. Alguma dúvida até aqui? Perfeito por enquanto, pode seguir. Tá bom. Vamos ver aqui, já vamos começar nas críticas aqui, porque eu acho que é uma questão interessante. Né, a gente já explicou como que funciona a ação concreta, como aquilo que determina a utilidade. E vamos agora, por exemplo, para a questão de uma crítica a isso, né? Onde o pessoal começou a criticar. O pessoal, né, tem nomes, né? Mas a maioria dos nomes que eu vou citar aqui vão ser meramente para se vocês quiserem pesquisar. Por exemplo, o Samuelson ou o Sweezy, eles pegavam e tomavam essa teoria da preferência demonstrada, que já era utilizada até por Mises e por Fetter no começo do século XX, como tautológica. Né? Porque na visão do Sweezy, por exemplo, você dizer que eu demonstrei preferir beber essa caneca ao invés de não ter bebido é tautológico. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu escolhi beber essa garrafa de água porque eu escolhi beber essa garrafa de água. O gole de energético porque eu fiz. Então ele diz que a gente não explica nada, a gente entra num raciocínio circular. E aí, que brilhantemente eu diria que o Mises chega dizendo também que muito daquilo que a gente deduz da ciência econômica é de fato tautológico, mas diferença das ciências naturais, que é o princípio pelo qual esses outros economistas que criticam os austríacos, como Mises, Rothbard, Frank Fetter, eles estão bebendo de um método positivista, onde para eles tudo tem que ser deduzido, ou induzido, né, melhor dizendo, a partir da experiência. Então você tem que pegar os dados da experiência para chegar a conclusões que podem ser verdadeiras, mas também podem ser falseadas. Para o Rothbard e para os austríacos mais fervorosos, como o próprio Mises, eles diriam que não. O importante da ciência econômica é que a gente consegue olhar para dentro de nós, introspectivamente, e entender a relação de causa e efeito, diferente de quando a gente observa eventos externos a nós. Então, quando a gente vê os movimentos dos astros no espaço, a gente vai lá estudar astronomia. Lá a gente está induzindo, a partir da experiência, qual é a causa dos eventos ali. E a gente sempre percebe que a gente pode falsear, porque a gente pode não estar levando em conta alguma variável. Mas dentro da ação humana, a gente não tem o problema, porque a gente não está simplesmente criando hipóteses sobre a relação de causa e efeito da coisa. Porque a gente já tem dentro de nós aquilo que a gente entende como causação. Porque é introspectiva, né? A gente está olhando para dentro de nós, é uma questão reflexiva. Então o Mises chega e fala assim, não, realmente, o raciocínio a priori, aquilo que, assim, tem debates, né? E é por isso que eu tô falando que essa aula não é bem uma aula, é para gerar discussão mesmo. Porque, por exemplo, eu sei que o Schaeffer poderia criar objeções quanto a isso, ou qualquer outra. Mas, por exemplo, quando o Mises fala de sintético a priori, ele não está falando exatamente daquilo que o Kant falava, mas sim de um raciocínio tautológico mesmo, analítico, mas que gera conhecimento sobre a realidade. No sentido de que a gente consegue deduzir coisas reais, que trazem novos conhecimentos, mas que já estão ali contidos. Então, o que o Mises fala no Ação Humana? Acho que no segundo capítulo do Ação Humana, ele chega e fala assim, o raciocínio a priori, ele é tautológico, mas ele serve para esclarecer, trazer à luz aquilo que estava obscurecido. Já estava ali. Mas não é porque já estava ali que não adicionou nada ao nosso conhecimento. Porque mesmo que já estivesse, não era totalmente compreendido. Vou dar mais um exemplo que eu acho bem interessante. Por exemplo, quando você formaliza conceitos, mesmo que a gente já tenha eles de maneira implícita, isso ainda assim é uma ferramenta analítica e que nos permite desenvolver nosso conhecimento sobre a realidade, ainda mais mesmo que
só seja a partir de conceitos. Quando o Mises, por exemplo, começou a formalizar o conceito de preferência demonstrada, isso ajudou ele mesmo a sistematizar o raciocínio, o que permite o avanço da ciência. Mas isso não quer dizer que antes dele, outros austríacos não tivessem implicitamente o entendimento de preferência demonstrada. Inclusive, é uma coisa assim muito intuitiva, né? Você chega e fala assim, como que você vai fazer o estudo das preferências? Você vai ver aquilo que as pessoas estão decidindo, né? O que as pessoas fazem com as escolhas que elas têm de enfrentar. Então, por exemplo, quando a pessoa recebe o salário, vamos ver o que ela faz com o dinheiro dela. Ali a gente está vendo a questão da preferência demonstrada, né? E aí a gente também vai entrar na questão de outros problemas que não só o de tautologia, né? Outras respostas ao problema, a fundamentação que os austríacos propuseram. Alguma pontuação vocês gostariam de fazer? Assim, eu gostaria que vocês tivessem. Alguém tem alguma coisa pra falar, gente? Sheffield? Não? Eu acho que deve ter um pessoal meio que capacitado de falar agora, viu, Slúpico? Às vezes porque estão só ouvindo. Mas pode seguir, a gente separa um momentinho no final. Tá bom. O pessoal que tiver alguma dúvida. Não, tranquilo. Então vamos voltar para a questão do finalizar a resposta sobre a tautologia, né? Na questão do estudo do ser humano, a gente não cria essas hipóteses. Né? A gente não cria hipóteses para tentar explicar a relação de causa e efeito. A gente sabe elas. Inclusive, a gente tem dentro de nós quando a gente vai agir. Então a gente já pressupõe essas relações causais. Quando a gente olha para os meios, para a realidade, interpreta a realidade e através dessa nossa interpretação a gente vai usar meios e fins e relações causais do mundo exterior que a gente, de maneira, não dessa vez não introspectiva, mas por indução mesmo, que a gente foi capaz de abstrair, a gente tenta alterar o curso dos eventos no mundo. Então, diferente dos objetos externos, a gente sabe que a gente não tem uma aplicação igual. Que a gente não reage simplesmente a estímulos externos igual, tipo, quando você arremessa uma pedra ou chuta uma bola, ela não vai obedecer a alguma lei externa, extrínseca àquele objeto. Porque dentro da noção de pedra, você não tem contido nela que ela vai cair. Então, tipo, você não tem as leis da física contidas dentro da pedra. No sentido da gravidade. É uma coisa extrínseca. A gravidade é uma coisa totalmente separada da pedra. É isso que eu tô tentando explicar. E dentro do ser humano, não. Aquilo que vai gerar algum efeito tá dentro de nós mesmos. Entendeu? Não é algo simplesmente gerado por um evento externo. Então, diferente de ser uma hipótese, é um conhecimento absoluto. A priori, mesmo que você tenha de observar, mesmo que essa observação seja introspectiva. Tipo, você olha outros seres humanos também, já pressupõe, já tem como premissa que os outros seres humanos são como você, que têm mente, que agem. Mas que isso também não é discussão para hoje, né? A gente estaria voltando alguns passos, caso a gente entrasse muito nisso. Mas o fato é que as leis da ação humana, elas são absolutas, elas são apodíticas, não tem como a gente negar, e estão dentro da estrutura lógica, né? A gente, aqui, pelo menos pela perspectiva do Mises, a gente tem aquela estrutura lógica pela qual a gente age. Então a gente não conseguiria compreender qualquer outro tipo de estrutura que não a nossa. Acho que agora a gente vai entrar na questão do Samuelson. Vamos ver se essa a questão da psicologização. Tá, isso é interessante. O que o pessoal também começou a fazer como resposta à questão da preferência demonstrada é começar a colocar psicologismo. Então, o próprio Samuelson, o que ele fez? Ele usou o termo preferência revelada, e é por isso que aqui a gente não está usando também o termo preferência revelada,
porque ele foi usado de uma maneira meio perversa nesse sentido, e o Rothbard e o Mises decidiram usar o termo preferência demonstrada para que fosse capaz de criar uma distinção entre os dois movimentos. E o Samuelson chegou e criou uma teoria onde quando você vai analisar os seres humanos, a gente vai fazer... como posso dizer? A gente vai tentar criar classes internas psicológicas. Então a gente não vai analisar a ação como tal, como a praxeologia faz, vendo quais são os meios para alcançar os fins, ou seja, tentando deduzir a partir dos axiomas e dos teoremas a eficiência da ação, né, de um meio para algum fim. Dado o fim, você vai ter os meios. O Samuelson vai pegar e vai transformar isso de maneira diferente. Você não vai ter a ação como tal, como mediadora disso, mas você vai ter coisas que são, como posso dizer, nebulosas psicológicas, como que vai dar margem para surgir coisas como curva de indiferença. Ou seja, que a gente, dentro da nossa escolha, dentro das nossas vidas e das nossas escolhas, poderia ser indiferente a muitas coisas. Né? O que a gente vai daqui a pouco também conversar e provar que é impossível, a questão da indiferença, curvas de indiferença. Aqui o Rothbard também fala o seguinte, ó, psicologismo é um erro comum na análise econômica. E daí ele vai explicar o porquê. Vamos fazer uma citação direta aqui. Isso é bem importante. Inclusive, isso seria um parcel, um apêndice da última apresentação, mas acabou que eu estava com muita dor na garganta e eu decidi não fazer. Mas a citação aqui direta é o seguinte. A praxeologia é a base da teoria econômica, que difere da psicologia. Entretanto, a psicologia analisa o como e o porquê as pessoas formam valores. Ela leva em consideração o conteúdo concreto de meios e fins. A economia, pelo outro lado, simplesmente se baseia na premissa de que existem fins e depois deduz uma teoria válida dessa premissa geral. Ela, portanto, não tem nada a ver com o conteúdo dos fins, ou seja, por que a pessoa deseja chegar a tal fim, ou com as operações internas que ocorrem na mente do homem. Então, o que o Rothbard quer dizer nesse trechinho que eu acabei de falar? Ele quer dizer o seguinte, que para a economia não é importante o porquê se formam juízos de valor dentro da mente humana. O que importa, na verdade, é a gente conseguir atribuir o quê e não o porquê. A gente está tentando entender as relações de causa e efeito e eficiência da ação para chegar aos fins. E não por que você tem tais fins. Então, em vez da gente colocar... a gente vai falar de behaviorismo daqui a pouco, né? Em vez da gente ser extremista, tanto quanto o behaviorista que vai falar que a gente age como pedra, tanto o psicologista ali que vai tentar colocar causas obscuras que estão internamente dentro da nossa mente, a gente vai estar no meio e de maneira oposta aos dois extremos, né? A gente vai estar ali no meio, pensando a partir da ação humana concreta, só que sem que a gente leve em consideração os psicologismos e sem que a gente também leve em consideração não que a gente não leve em consideração, sim que a gente chegue à conclusão de que são causas externas que causam o nosso pensamento. Até porque o próprio cientista positivista não leva em consideração o pensamento dele para ele mesmo, né? É quase que um caso clássico de hipócrita, né? Que ele aplica a todo mundo uma lógica objetivista, materialista, determinista, só que para ele mesmo não. E mesmo que existam respostas a isso, no fim das contas essas respostas não são satisfatórias. Ele não consegue explicar por que ele faz essa análise. E é claro que sempre as ações dele você consegue explicar de maneira praxeológica, apesar que ele não consegue explicar a própria visão dele a partir do behaviorismo. Aqui a gente também já entra... Deixa eu ver. Eu acho que... Deixa eu ver o que eu faço agora, qual que é o melhor approach. Eu tava esperando, na real, que vocês
interagissem mais, então eu tô meio perdido aqui. Mas se vocês tiverem comentários... Não? Eu acho que não, Snoop, eu acho que o pessoal... É aquilo que eu te falei, eu acho que deve ter um pessoal que só tá escutando, só que não tá perto do computador ou não tá podendo falar. Mas aí a gente separa aquele momentinho que eu te falei, porque aí, geralmente, pelo chat o pessoal interage mais do que pelo voice. Assim, geralmente, né? Tem alguma coisa no geral? Eu não tô vendo. Não tem nada. Mas aí, quando a gente abrir, o pessoal pode fazer. É que a gente pede pro pessoal é que a gente pede pro pessoal não ficar marcando no geral, pra não tirar concentração, né? Uhum. Não, mas nesse caso... Pessoal, mas assim, só pra falar, só pra falar, gente, ó, se tiver alguma dúvida, não se sintam inibidos em perguntar, em falar, se tem algum contraponto que vocês queiram fazer, como o próprio Snoop já disse, ele tá disponível para responder, e se tem algum comentário, podem ficar à vontade também. Ó, eu vou explicar de novo por que eu preferiria que... Eu gostaria que fosse desse modo, que tivessem mais comentários, porque basicamente boa parte disso aqui a gente já falou, né? Sobre a questão, por exemplo, da utilidade, da teoria da utilidade. Eu acho que eu expliquei com até bastante minúcia essa questão na última apresentação. Exato. Então, assim, eu tô abordando pontos que eu não abordei antes, alguns, e tô trazendo elementos de controvérsia justamente para ter, assim, um diálogo, entendeu? Onde a gente vai colocar coisas que não são puramente... não é exatamente uma aula, que nem eu falei. Então a gente está colocando um conteúdo que já foi visto e introduzindo controvérsias. Então nisso, tipo, se você tiver alguma pontuação que eu não fiz por alguma das críticas que você considerar importante, ou que você discordar do que eu tô falando da resposta, é o ponto, entendeu? Sim, sim. Então, vamos começar aqui, como a gente já deu uma explicada, vamos falar sobre preferência, nação e dos conceitos de cardinalidade e ordinalidade, né? Então, por enquanto, eu vou, já que ninguém não tem comentários para fazer, vamos falar, eu vou fazer uma citação aqui para... Vai que surge alguma coisa com citações, talvez fique mais fácil de gerar alguma coisa. Aqui, ó, o Rothbard começa a segunda parte explicando a teoria de utilidade em vez de fazer um preâmbulo do assunto, né? Ele fala aqui, ó, a teoria da utilidade, através da última geração, tem se dividido em dois tipos de campos. Eita. Eu silenciei ele, depois eu libero o áudio dele. Tranquilo. Os economistas, né, da teoria da utilidade se dividiram em dois tipos de campos, ou duas categorias, né, dois nichos. Aqueles que se apegam ao conceito antigo de cardinalidade, ou seja, de utilidade mensurável, que você consegue calcular a utilidade com uma unidade básica, né, tipo com um divisor comum. E também aqueles que jogaram fora o conceito de cardinalidade, mas que dispensaram também o conceito de utilidade marginal. Ao passo em que eles também adotaram a questão de curvas de indiferença, igual a gente já explicou e que a gente vai explicar a impossibilidade da indiferença mais à frente. O Rothbard ele fala assim, ó, em termos de preferência demonstrada, a cardinalidade deve ser eliminada. Magnitudes psicológicas não podem ser mensuradas, já que não existe nenhuma unidade extensiva objetiva, né? Como a gente explicou, para a gente, em matemática, assim, inclusive uma coisa que eu gosto muito aqui do aí, que abriu meus olhos, que eu odiava matemática, é a gente pensar na matemática de um ponto de vista qualitativo. Isso é uma coisa que eu acredito que talvez tenha criado, assim, tenha sido uma das fagulhas que gerou problema no estudo econômico, que é não entender o problema qualitativo, né? Então, eles acabaram homogeneizando muita coisa e criando cálculos para coisas que não deveriam, assim, eles criam uma unidade base para uma coisa que na real não existe.
né? Então aqui o Rothbard fala que não tem como você mensurar uma coisa que não tem uma unidade extensiva objetiva. Então você não consegue determinar extensivamente a magnitude daquilo. Então ele vai falar assim, além disso, a escolha de fato, obviamente, não demonstra qualquer tipo de utilidade mensurável. Só pode demonstrar uma alternativa sendo preferida a outra. Então, por exemplo, você não consegue dizer, eu acho que quem faz economia aqui, não sei se alguém que está aqui faz curso de economia, mas é coisa básica, assim. Talvez até quem não faz já tenha visto falar. Da questão das curvas de indiferença. Eu vou dar um exemplo disso. Quando alguém fala que prefere uma pizza a... Calma aí, eu tenho que ir ao banheiro, rapidinho. Já volto. Perdão, cortar o exemplo. Aí, voltei. Posso continuar o exemplo? Bora lá. Claro. Beleza. O exemplo você pode dizer que você prefere uma pizza a... Peraí, deixa eu voltar na questão que eu tava falando, porque eu já esqueci. Se eu der o exemplo, eu vou acabar me confundindo depois. Tá, lembrei. Eu posso dizer que eu prefiro uma pizza a uma xícara de café, e que eu prefiro uma xícara de café a uma dose de whisky, por exemplo. Mas eu não consigo inferir necessariamente a relação disso, a relação matemática. Então, tipo, eu posso dizer... Eu vou pegar um exemplo aqui, para o exemplo que tem mais pra frente, que vai ficar mais fácil de entender. Aqui, ó. Alguém está disposto a pagar 10 mil reais por uma obra de arte do tipo X. 9 mil dólares por uma obra de arte do tipo Y e apenas 20 dólares por uma do tipo Z. Então, a escala de valor da pessoa vai ser da seguinte ordem. Prestem atenção nessa explicação. E depois a gente vai contrastar com a explicação mainstream. A partir dessa exposição, né, desses dados de que eu prefiro a obra, pagaria 10 mil pela obra X, 9 pela Y e 20 pela Z, a gente consegue concluir o seguinte. Que a gente prefere uma obra do tipo X do que 10 mil. Então, tipo, se a gente tem uma escala ordinal, deixa eu desenhar aqui, fazer um desenho. Deixa eu ver, uma caneta. A gente tem uma escala ordinal, de cima para baixo, né? Então vamos colocar aqui em cima, como a coisa de maior valor, a gente tem a obra X, porque a gente pagaria 10 mil nela, né? Aqui a gente dá mais valor. Abaixo disso, a gente não tem as outras obras, né? Claro, a gente vai colocar que abaixo disso a gente tem os 10 mil reais, 9 mil, quer dizer, a obra do tipo X, do tipo Y, 9 mil. Então ficaria mais ou menos assim, ó, o começo. Tá ao contrário ou tá certo pra vocês a imagem? Então aqui, ó, vocês conseguem ver que no topo da escala de valor, que é aquilo que a gente coloca pela preferência demonstrada na teoria de utilidade, a gente tem como o primeiro item de maior valor a obra X, até porque a gente pagou 10 mil nela, e é claro, não adianta falar, né? A gente não está falando daquilo que você alega, mas sim daquilo que você fez, né? Então a gente tem isso como dado.
Gente, foi eu que caiu ou foi o Sloop que caiu? O Sloop caiu. Ah, tá. Ixi. Sloop, Oi. voltou? Eu caí? Caiu. Caiu. Puta, onde que eu caí? Você caiu mostrando o... Mas deu pra ouvir alguma parte da explicação? Ah, bem pouquinho. Acho que seria interessante você repetir a maior Então- parte. Então vou colocar aqui, vou terminar aqui o desenho para ficar mais fácil. Então isso é uma coisa interessante porque a explicação ordinalista fica bem interessante. Tá dando pra ver, né? Vocês estão me ouvindo? Eu não caí de novo? Perfeito. Tá bom. Aqui em cima a gente pode ver na escala ordinal de preferência demonstrada, ou seja, não é aquilo que foi dito ou alegado por alguém, é aquilo que foi feito, a gente está observando. Que num determinado ponto do tempo, um agente preferiu uma obra do tipo X a 10 mil reais. Ou seja, na escala valorativa, ele prefere ter uma obra do tipo X do que 10 mil reais e, portanto, ele fez essa troca, né? Ele prefere ter uma obra do tipo Y, uma obra de arte, né, aqui no caso, a 9 mil reais. E lá embaixo, a gente vai descendo aqui, 8 mil, 7 mil, 6 mil, 5 mil, 1.000, não sei o que, 500, 100. Ele prefere a obra aqui do tipo Z a 20 reais. Então a gente pode ver que aqui a escala, a gente não está falando de números, a gente não está fazendo conta, a gente está mostrando ordinalmente qual foi a preferência, em termos de primeiro, segundo, terceiro. E é claro, a gente poderia colocar aqui de os 10 mil, a gente poderia colocar depois 9.999, mas a gente só leva em conta aquilo que é relevante para a ação. Então, por exemplo, um caso interessante onde a gente tem quantias que não são relevantes, igual o caso do oxigênio, mas talvez deixe mais claro o exemplo. Vamos supor que você, de manhã, levanta e vai fazer o seu café da manhã. Pega ali, faz um cafezinho e vai preparar um pão com manteiga na chapa, assim. Coisa que todo mundo gosta, é impossível. Quem não gostar tem que sair aqui do servidor. Agora, quando a pessoa vai decidir a quantidade de manteiga, que assim, é uma coisa super, né, falando uma coisa super besta num problema importante. Você vai decidir a quantidade de manteiga, pode ser realmente que quando você vai colocar ali no seu pão, ou 5 gramas de manteiga, ou 10, ou 20, tem alguma parte que você, tipo, se você colocar 5 ou 6, não vai fazer diferença. Você não vai avaliar aquilo. E daí seria aí onde os caras falariam da questão da curva de indiferença. Mas, que nem eu falei, a gente sempre deve levar em consideração o problema concreto da ação humana. Ele sempre vai avaliar a unidade marginal pela qual vai fazer diferença. Então, por exemplo, você pode ter uma colher de 20 gramas, uma colher que comporte 20 gramas, e que a partir de tal quantidade ele se sinta incomodado por aquilo. E pode parecer um negócio, a indiferença nesse caso parece algo razoável. E só que, como a gente está falando da ação como tal e não da questão psicológica, não, porque ele sempre demonstra alguma preferência quando ele vai fazer alguma coisa e sempre sobre unidades relevantes para ação. Então a unidade marginal ela não vai falar sobre, por exemplo, gramas de manteiga, não necessariamente. A gente pode falar de colheres de manteiga ou de potes de manteiga. O que importa é aquilo que é levado em consideração, entendeu? E eu acho que isso também tem espaço para ter bastante dúvida. Então, quem puder, quem quiser, por favor, faça. Não? Tá bom, vamos voltar então para a questão da explicação do Rothbard da utilidade marginal. Que ele vai entrar aqui também com a questão do cálculo, né, que eu estava falando. Ele vai falar o seguinte, que os caras lá que... Tinha os dois caras, né, que eu falei, os dois tipos. Os que abraçavam a utilidade enquanto objeto calculável, ou seja, que você consegue mensurar as disparidades entre a utilidade que tal bem gera e que outro bem gera.
ou a disparidade de uma quantidade para outra. Então, a lei da utilidade marginal decrescente, ela postula que a cada incremento você tem uma diminuição da utilidade, da unidade incremental, da unidade marginal, que está à margem. Então, se eu tenho uma garrafa d'água, a utilidade dela é maior do que da segunda, né? Não, se eu tenho 2 garrafas d'água, a primeira tem utilidade marginal maior do que da segunda. Sempre quando você incrementa uma, a utilidade vai caindo. E daí os que eram cardinalistas, eles pegavam e usavam um cálculo integral a partir quer dizer, fazer uma integral de todas as unidades marginais, utilidades marginais, para chegar àquilo que eles consideravam como a utilidade total do bem, né? E daí também tinha o problema dos que eram ordinalistas, mas que também acreditavam na questão da utilidade total. Então, qual que era o conceito deles? Eles entenderam o problema da cardinalidade, mas eles também, por terem feito isso e desprezado aqueles que antecederam no sentido neoclássico, que tentavam mensurar a utilidade marginal, e tinha até aqueles euros, né, que era tipo as utilidades de cada bem, de maneira a ter um divisor comum ali. Eles chegaram e falavam, não faz sentido, não tem como você mensurar coisas que são discretas, né, basicamente, que não tem como você determinar um mínimo comum, porque só tá ali na ação, né, você não consegue, tipo, falar, essa garrafa de água me satisfez 2 vezes mais do que a outra, não tem como fazer isso. E eles chegaram e falaram, não, realmente não tem como fazer isso, só que a gente tem que eliminar a questão da utilidade marginal. Porque o conceito de utilidade marginal para esses caras, como o John Hicks... É John Hicks? Deixa eu ver. Acho que eu tô confundindo. É John Hicks mesmo. Eles chegaram e falaram assim, não tem como você mensurar a utilidade de um bem, portanto, vamos eliminar o componente marginal da utilidade. Porque é ele que deu o problema da mensurabilidade. Já que os neoclássicos ali que usavam a utilidade cardinal usavam um cálculo integral a partir da utilidade marginal, das unidades marginais. E daí o que acontece? Você entra num problema ainda maior. Você sai de um problema, só que daí você mantém outro, né? O Rothbard, ele usa a frase ali que a maioria dos economistas fazem, que é jogar ali o problema a água da cardinalidade junto com o bebê da utilidade marginal. Eu acho engraçado quando eles fazem esse tipo de analogia. E não o Mises também, né? Mas o Rothbard, ele vai explicar o porquê que você não precisa ter cardinalidade quando você está falando de utilidade marginal. Né? Você não precisa mensurar aquelas coisas que que estão na margem. Você não precisa ter um cálculo integral para fazer para ter uma noção de diferencial. Ou seja, uma mensurabilidade da diferença de utilidade de cada bem. E daqui ele vai explicar. Vamos citar o Rothbard, já que citar talvez seja a melhor estratégia aqui, no caso. Ele vai falar assim, ó, a noção deles se baseava numa noção, numa premissa neoclássica implícita de que o marginal era do cálculo diferencial, igual eu expliquei. Já que na matemática o total de algo é a integral das coisas marginais, e aí ele fala exatamente coisas marginais, ele coloca marginal somethings, porque, né, ele não especifica o quê. Os economistas, logo de cara, já assumiram que a utilidade total era a integral matemática de uma série de utilidades marginais. E aí ele vai avançar para explicar o porquê que esse não é o caso. Né? Como resultado, por exemplo, de que a utilidade marginal de um bem como resultado, eles assumiram, por exemplo, que a utilidade marginal de um bem com uma oferta de 6 unidades, eu não sei se é oferta o melhor termo, mas aqui está escrito supply, né, com uma disponibilidade de 6 unidades, é igual à utilidade total de 6 unidades menos a utilidade total de menos 5 unidades, que resultaria em uma unidade. Né? E daí ele fala assim, se as utilidades podem ser sujeitas à operação aritmética de subtração
e podem ser diferenciadas e integradas, então, obviamente, o conceito de utilidade marginal deve implicar utilidades cardinais mensuráveis. Aqui, ó, a representação matemática do cálculo se baseia na premissa da continuidade. Isso é, de infinitos, de etapas minúsculas, né? Infinitamente divisíveis. Só que na ação humana, como a gente já explicou várias vezes, está sendo até redundante aqui, na ação humana não podem haver divisões infinitas das etapas. Você não pode dividir infinitamente cada passo da ação. Até porque a ação só tem algum valor para o estudo econômico quando você leva em consideração a ação como ela é, e não partes dela. E é por isso que aqui a gente tem que entender que a ação humana é discreta e que a representação matemática é, portanto, ilegítima. Aqui, ó, vamos chegar na resposta da questão do marginal aderido ao cálculo. Ele vai falar aqui, ó. Por exemplo, se nós estivermos lidando com uma situação específica de ovos únicos, né? Então, um ovo é a unidade. É aquela questão que a gente estava falando de unidade relevante, né? De tipo, eu posso falar sobre uma colher de manteiga, um pote de manteiga, uma tonelada de manteiga, não importa. Depende do objetivo, da finalidade de quem está ali manuseando aquilo. A gente pode falar aqui, ó, ele fala, por exemplo, a gente pode falar de ovos únicos, a gente pode falar de cartelas de 6 ovos. Então, nesse caso das 6 cartelas, essa é a unidade, né? Em qualquer caso, a gente pode falar de utilidade marginal. No primeiro caso, dos ovos únicos, a gente fala da utilidade marginal do ovo, com várias disponibilidades de ovos. No outro, a gente fala da utilidade marginal das cartelas de ovos, não independente da disponibilidade de cartelas de ovos. Ambas utilidades são marginais. Em nenhum sentido você consegue dizer que a utilidade de um é a utilidade total do outro. E daí o que ele vai fazer aqui? Ele vai construir um gráfico igual eu tinha feito aqui também, mas um pouquinho diferente. Vamos ver se eu consigo pegar um papel e fazer aqui. Não, vou pegar o dele, mais fácil. Aqui tá em inglês. Mas aqui, ó, ele mostra que ele coloca já a premissa da utilidade marginal, né, da lei da utilidade marginal decrescente, em que bens, a gente já postula ali o teorema ali, em que mais bens são sempre preferíveis a menos bens, e na medida em que eles são bens, né, então ceteris paribus. Se ovos são bens, e na medida que eles continuam sendo bens enquanto você vai adicionando unidades adicionais, a gente conclui que 5 ovos sempre vão ser mais valiosos do que 4 ovos, né? Na medida que eles são bens. Porque a gente está colocando mais bens. Então, uma quantia maior de bens tem valor maior pela própria definição de um bem, certo? Aí ele chega ali no meio, onde ele vai explicar que um ovo e o primeiro ovo estão na mesma categoria, né? Onde o primeiro ovo é aquele que tem a utilidade marginal maior dentre todos eles, que resulta da utilidade do próprio ovo. E daí a gente vai decrescendo do segundo, terceiro, quarto, quinto ovo. Então isso aqui é interessante a gente compreender como funciona a lei da utilidade marginal dentro de um raciocínio de preferência demonstrada, né? De que você vai usando os ovos e a partir do uso concreto deles você demonstra isso. Mesmo que ele esteja sujeito aos teoremas praxeológicos. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que assim, o pessoal tá meio inibido porque é bastante informação, você pode seguir. Eu tô vendo. Eu acho que... Quem quer? Bora lá, pode falar. Quem que é eu? Eu, Gustavo. Pode falar. Sloop, então, eu não sei se eu entendi direito, mas parece então que existem dois tipos de valor, né? Existe o valor subjetivo que o sujeito vai dar ao bem, e existe um tipo de valor intrínseco que está ligado à utilidade intrínseca daquele bem para alcançar determinada ação. Então,
Determinado fim, na verdade. Não entendi. Como assim? Essa segunda parte eu não entendi da utilidade intrínseca do bem para alcançar um fim. Sim, aquele valor ligado à utilidade de um bem, por exemplo, o valor da água que está ligado à capacidade dela de matar a sede de alguém. Na medida, mas calma, na medida em que aquilo é desejado e esperado por quem demanda água. Então, Esse é o valor subjetivo, que está relacionado ao indivíduo. sim. Mas me parece que também existe um valor na coisa. Sim, mas daí a gente não tá falando bem da parte econômica, né? Você tá dizendo, tipo assim, qual que é o que a água pode nos propor nesse caso, né? Mas, tipo, é claro, a gente pode usar a água de vários modos. Uhum. Então, tipo, dentro da economia austríaca, a gente não leva em consideração, a gente não tenta postular nenhuma finalidade intrínseca de um bem. A gente não postula a utilidade intrínseca da água, de matar a sede. Porque não é bem essa a utilidade que ela é necessariamente utilizada, entende? Então, o que importa, que nem a gente falou lá no começo, a economia não trata de questões materiais, ela trata de questões de avaliação subjetiva. Certo? Tendo isso em vista, a gente consegue dizer que a água tem o valor de matar a sede, mas só dado que esse é o objetivo em questão. Né? Porque você pode ter 1001 objetivos referentes ao uso da água, né? Mas eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Eu tô falando. Faz sentido o que eu tô falando pra você? Eu não tenho certeza, porque eu nem sei, nem tenho certeza se eu entendi a minha dúvida. É que eu ouvi um austríaco falar disso, e inclusive ele falou que o Mises tinha dito isso no Ação Humana, que de fato o Mises assume um tipo de valor intrínseco na coisa. Então, cara, é complicado dizer de valor intrínseco, porque aí fica complicado se você não conseguir me explicar o que é esse valor intrínseco. É a utilidade da coisa de alcançar um determinado fim. Por exemplo, eu dei o exemplo da água lá de matar a sede. Você Aham. não valorizaria a água para matar a sede se a água não tivesse esse valor nela própria, sabe? Se ela não tivesse essa capacidade, né? Essa relação Sim. de tipo sede e água, por exemplo. Ela é útil para isso, né? E o valor é a utilidade. Pelo que Entendi. eu sei de Tipo assim, como assim. você pode dizer isso. Uma das finalidades possíveis da água é matar a sede. Uhum. Nesse sentido, sim, existe esse lado em que você pode dizer que a água pode ser utilizada para matar a sede, e isso é uma coisa objetiva. Mas você também tem que levar em conta o lado subjetivo de que esse é o objetivo da pessoa. Claro, claro, claro. Então, se é isso que você disse, sim, tem esses dois lados. O lado que a gente pode dizer material, né? E o lado subjetivo causal, né? Teleológico. A finalidade que se atribui a alguma coisa. Porque você pode usar água para, tipo, você pode usar água para afogar alguém, você pode usar água para apagar um incêndio, você pode usar água para muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. Sim. E você não valorizaria a água para afogar alguém se a água não tivesse essa capacidade, por exemplo. É que Isso, o que isso. você disse me lembrou isso. Eu não tenho certeza se foi a sua intenção. Não, Mas mas o que você disse faz me sentido. lembrou isso e eu queria confirmar para ver se Sim, você entende desse jeito também. não, faz sentido, sim. Muito sentido, inclusive. Eu acho que quem te falou, ou o cara que falou, o austríaco que falou dessa questão do Mises, deve ter falado da relação de causa e efeito, né? Porque quando a gente vai usar meios para alcançar os fins, a gente está tentando buscar coisas objetivas na natureza. Então a gente está tentando entender as relações de causa e efeitos que não sejam da nossa própria ação. Só que a gente entendendo as causas das coisas dentro do mundo material, a gente vai tentar mudar elas a partir do nosso entendimento. Uma coisa importante também de colocar aqui é que também depende do que você quer dizer com objetivo. Porque a gente pode dizer que a subjetividade humana é mais objetiva do que a objetividade das ciências naturais. E isso pode parecer estranho. Mas o que acontece? Que dentro das ciências naturais, mas eu expliquei isso, talvez não tão bem, mas dentro das ciências naturais a gente sempre usa o método indutivo, onde a gente não consegue conhecer intimamente a causa dos fenômenos. A gente vai lá e, por experiência, começa a induzir que aquilo vai se manter.
mas a gente não tem acesso a todas as variáveis e o que causa o que de maneira direta, só de maneira indireta. Então a gente coloca que tudo aquilo que é de lei natural, ela é falseável, porque a gente não conhece a relação de causa e efeito. Dentro da ação humana já é diferente, entendeu? Mesmo que seja subjetivo, aquilo vai ser um absoluto, porque a gente já conseguiu determinar sem resquício de dúvida que aquela é a causalidade, é a relação de causação. Deu para entender? E o que eu quero... menos. Sou burro. Não, talvez eu que seja ruim de explicar. E o que eu quero dizer com isso? Vamos ver se talvez eu torne mais claro. Quando você vai falar de, por exemplo, a água mata a sede, a gente sabe que tipo, isso parece ser muito óbvio, mas isso vai da nossa capacidade de inferir causalidade, entendeu? Tipo, a água, a gente pensa e reflete, isso aqui na realidade é capaz de saciar a minha demanda. E é por isso que tem os meios e fins. Se a gente não conseguisse isso, e é algo que Mises fala no Ação Humana, ele fala no fundamento último como que é? Fundamento último da... É o fundamento último da ação humana? Eu não lembro agora. Não, é fundamento último da ciência econômica. Isso mesmo. Nesse texto ele fala dessa questão aí, de que se a gente não fosse capaz de conceber essa causalidade, ou essa potencial causalidade, ou esquemas causais dentro da nossa mente, ou aquilo que eu tinha dito de estrutura lógica da nossa mente, a gente não poderia escolher meios para alcançar fins. Até porque a gente não conseguiria entender nenhuma relação lógica causal entre o meio e o fim. E é óbvio que toda vez que a gente escolhe um meio para alcançar o fim, é porque a gente acredita que aquele meio seja capaz de trazer à tona os fins. Ou pelo menos o mais próximo disso. Né? Mesmo que a gente se frustre, a gente tem essa expectativa, tipo, vou tomar água. Você tem a expectativa de que aquilo vai trazer saciar sua sede, mas através da experiência, entendeu? Então, tipo, tem essas nuances de subjetividade, objetividade. Então, esse objetivo que eu falei, ele não é muito importante, não. A parte importante é o intrínseco, na verdade. Porque o objetivo, você pode contestar, né? Porque é empírico, né? Você disse, isso tem a ver com experiência. Sim. Mas a parte importante que eu te perguntei foi do intrínseco mesmo. Porque aí ele não parte exclusivamente do sujeito, né? Porque se você considera que uma ação é uma relação entre um relacionador e um relacionado, né? Um agente e um objeto, o objeto também tem que ter propriedades nele que vai satisfazer o objetivo do agente. Sim, sim. E aí, Não, eu sei que isso é empírico, ok, mas uhum. eu usei objetivo no sentido mais de intrínseco mesmo. Não Entendi. necessariamente uma oposição Tipo assim, quais são as propriedades da água que diferem a água de ácido, por exemplo, que fazem com que eu beba água e não ácido? Sim. Essas propriedades são Intrínsecas. as propriedades que tornam a água passiva de você valorizar ela para aquele determinado fim. Sim, E exato. elas estão na coisa. Perfeito. Mais alguma dúvida, alguém? Eu tenho um, Sluco. Opa. Sobre o que... Eu não sei se eu entendi direito, tu disse que é sempre preferível ter mais bens do que a menos bens. Sim, isso aí é uma coisa assim fundamental. Das coisas mais fundamentais que a gente tem da praxeologia é, por exemplo, esse tipo de postulado. Mas pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Mas essa preferência não é algo subjetivo, né? Como assim subjetivo? Por Toda exemplo, preferência é subjetiva. Sim. E não ocorre casos em que alguém prefere menos do que mais? Então, mas aí que tá. Qual que é a definição? Define bem aí pra mim. Qual que é a definição de um bem? Um bem Luan. Se você quiser, eu posso responder a dúvida dele rapidinho, porque nesse caso, Luan, esse indivíduo, na verdade, ele não valorizaria menos do que mais. Ele valorizaria mais ter menos e valorizaria menos ter mais.
Então a acomodação ainda se aplica nesse caso. Exatamente. E daí dá para dar um exemplo disso para facilitar o seu entendimento. Então vamos supor, porque aí entra também a questão da utilidade marginal, né? Então, tipo, você vai falar, não, essas duas partes não seriam conflitantes? Não. Porque, tipo assim, é sempre preferível mais de um bem ceteris paribus, todo o resto constante, na medida em que aquilo se constitui como um bem. Porque pode ser que você colocando mais daquilo, e a gente sabe que no mundo real, na economia real, saindo um pouco da parte da abstração, os bens são heterogêneos, eles não são capazes de trazer a mesma satisfação por unidade, vai chegar um momento em que aquele bem deixa de ser um bem, na medida em que você não vai preferir ter mais, tá entendendo? Porque, por exemplo, você valoriza espaço. Então, na sua casa, você prefere ter uma geladeira do que 100. Você tá entendendo? Ah. Mas isso não quer dizer que você prefira menos bens a mais bens, porque espaço para você também é um bem. Então a gente tem que levar a questão ordinal e da intercomparação de bens na escala ordinalista. Na última apresentação eu falei sobre isso, quando a gente vai comparar, fazer essa comparação de utilidade de dois bens. Mesmo que não seja, a gente não consiga mensurar, a gente consegue comparar. Né? Eu lembro que eu dei o exemplo das vacas e dos cavalos, né? De que o cara preferia ter um cavalo e depois preferia ter uma vaca e depois ele preferia ter um monte de cavalos. E daí depois de, sei lá, 10 cavalos, era menos, né? Mas eu tô exagerando aqui. Depois de ter 10 cavalos, ele preferia ter a segunda vaca dele. Só que daí vamos supor que ele guarda ali em dois lugares diferentes esses dois cavalos, esses 10 cavalos e essas duas vacas. Se começasse a pegar fogo durante a noite e tivesse que escolher qual que ele vai salvar, tipo, tem que entrar e tirar ali as duas vacas, ou os 10 cavalos, qual que ele faria? Pela preferência demonstrada ali, ele demonstrou que ele prefere ter uma vaca. Ter uma vaca é o mais importante. E ele salvaria o estoque de vacas, visto que ele prefere vacas a cavalos, entendeu? A primeira vaca. Então aquilo provê maior utilidade para ele do que os cavalos. Eu saciei. Foi uma boa resposta? Acredito que sim. Que pode ter surgido de dúvida. Nesse acredito que sim. Porque esse tópico é um tópico assim que a maioria das pessoas se consideram, entendi, utilidade marginal. Mas ela não é tão simples quanto parece. Tem vários elementos assim que podem ser confusos ou até, complexos. Então, acho que é um tema importante. Não deixar dúvida aqui é uma coisa muito importante. Nada? Não. Tranquilo. Então, deixa eu ver aqui onde eu tava explicando. Eu já me perdi, eu acho. Eu falei já da relação dos bens. Tá bom, vamos falar do conceito de indiferença aqui. O conceito de indiferença é uma coisa interessante. Se vocês tiverem alguma dúvida, porque isso aqui também já me gerou dúvida, vamos citar aqui diretamente. Isso aqui é interessante. Aqui, ó. Se uma pessoa é realmente indiferente a duas alternativas, então ela não poderá e não irá escolher entre elas. Vocês concordam comigo que se há indiferença entre opções, é impossível que alguém escolha sobre elas? Porque indiferença é o contrário de diferença, né? Você não consegue ser indiferente a alguma coisa que faça diferença. Certo? Vocês concordam comigo a respeito disso, né? É um pouco óbvio. Então, se você realmente é indiferente entre alternativas, você não poderá escolher a respeito delas. E você não fará. Igual a questão da manteiga. Então, a gente coloca ali a questão da indiferença e prova que ela é irrelevante dentro da análise econômica. Do tipo, você em algum ponto vai chegar numa relação de preferência, na medida em que aquilo que você poderia dizer que é indiferença é irrelevante na medida em que aquilo está dentro das unidades marginais. Porque,
eu prefiro a questão das cartas da manteiga. Acho que a manteiga fica mais fácil do que qualquer outro exemplo. Porque, tipo, é um bem fungível, basicamente, né? Você consegue ter um monte de manteiga. E uma colher você poderia pegar 1 micrograma, 1 miligrama a mais de manteiga do que... Só que isso não tá dentro da sua escala de valoração. Você não tá levando isso em consideração. 1 micrograma. O que importa, de novo, voltando na questão da cardinalidade, não é exatamente que você, tipo, tem uma preferência mínima de um pelo outro. O que importa é qual que é a valoração marginal de cada bem. De uma colher, não sei o que. Se você vai pegar uma colher a mais, aquilo vai fazer diferença. Porque vai chegar uma hora que, tipo assim, você vai pegar e vai passar ali a pegar uma colher de manteiga e você não vai querer pegar, tipo, uma terceira ou uma quarta, ou coisa assim. Vamos ver aqui. Se um homem escolhe, por exemplo... Se um homem, por exemplo, é indiferente entre o uso de 5,1 onças ou 5,2 onças de manteiga, porque a minuciosa diferença da unidade, então não haverá ocasião para que ele haja sobre essas alternativas. Ele usará a manteiga na maior unidade em que elas não se tornarão indiferentes para ele. Ou seja, elas serão diferentes, em que aquilo fará diferença, em que ele terá de fazer uma escolha. Né? No momento em que ele parar, ali vai ter feito a escolha. Porque, de novo, vou frisar isso que eu já falei na última aula, mas é muito importante. A escolha não é sempre sobre fazer alguma coisa, mas é na possibilidade de ter feito e não fazer. Porque se realmente houvesse indiferença, você pegaria a manteiga para sempre. Tipo, você ia pegar uma colher, beleza. Já que eu sou indiferença, eu vou pegar outra. E a indiferença continua, né? Porque se ela é um problema fundamental, ela vai estar ali presente. Mas como a gente sabe que esse não é o caso, você não vai pegar infinita manteiga, porque ela não está disponível infinitamente, e você também não usaria todo o seu estoque de manteiga, na medida em que aquilo não é desejável, e na medida em que não vai ser desejável, você vai fazer uma escolha. Então a indiferença é uma questão irrelevante e não presente na economia. Aqui, ó. O conceito de indiferença pode ser importante para a psicologia, mas não para a economia. Na psicologia, nós estamos interessados em descobrir as intensidades do valor, indiferença possível e assim em diante. Na economia, entretanto, nós estamos interessados nos valores demonstrados através das escolhas. É imaterial para a economia se um homem prefere A a B porque ele prefere A... porque ele realmente prefere muito A ou porque ele jogou uma moeda. O fato é que o ranking que ele faz é um assunto da economia, não as razões pela qual ele chegou nesse ranking. Então, calma, deixa eu reformular essa frase final. O que é importante para a economia é o ranking per se demonstrado pela ação, e não porque aquele ranking se deu. Né? A valoração do tipo, eu prefiro até 2 colheres de manteiga. E daí não por questões que você pode falar fisiológicas ou neurais, sei lá, você pode dar vários tipos de explicação que envolvem biologia, química, um behaviorismo assim. Mas para economia isso não tem relevância alguma. Deu para entender? Eu não entendi porque eu não agiria. Se você puder explicar de novo. Oi? Como assim? Você disse que se o homem é indiferente, ele não agiria sobre aquela circunstância? Ele não. Se você é indiferente a alguma coisa, você não estaria agindo a respeito daquilo. Porque o próprio Mises e Rothbard, eles já explicam. Ação já implica na questão de escolha. Você vai escolher algum curso, certo? Algum curso de ação. Para você agir, você tem que preferir fazer alguma coisa. Se você é indiferente a alguma coisa, você não vai agir levando em conta aquilo. Entendeu? Você não pode agir a respeito de uma coisa que lhe é indiferente. É uma impossibilidade, uma contradição lógica. Então, por exemplo, vou tentar dar um exemplo um pouco diferente. E que talvez clarifique um pouco desse problema. É verdade que você, por exemplo, você pode estar andando na praça. E na direção que você está andando na direção, sei lá, de Salvador. Na direção de Salvador.
mas aquilo não é objeto da sua ação. Você não está indo para Salvador, não faz parte do seu curso de ação ir para Salvador. Então você é indiferente àquilo e você não age a respeito daquilo, e isso é indiferente para ação. Tá entendendo? Você tá andando naquela direção. E você poderia dizer, de algum modo, colocar aquilo dentro de um estudo de preferências. Que fosse psicológico. Mas como a gente está falando de economia, da ação como tal, levando em consideração os fins como dados e não como aquilo ocorre, a gente não leva em consideração esse tipo de coisa. Mas sim o objetivo do ser humano. Não importando o que levou aquilo. Entendeu? Acho que eu entendi. É que não sei se eu tô pensando do jeito errado, mas é que geralmente quando eu sou indiferente a algo, eu escolho qualquer um em vez de não escolher. Mas eu acho que eu tô pensando do jeito errado. Não, então, aí que tá. Essa questão da indiferença eu entendi. E esse é um ponto que é bom a gente refletir. Do tipo, você fala, na linguagem mais comum, a indiferença é uma coisa normal. Você fala qualquer um. Mas não, você demonstra preferência porque você prefere algo. Tipo, você prefere qualquer um, mas você prefere. Entendeu? Você não é indiferente àquilo. E mesmo que você diga, se eu tenho, assim, de um lado eu tenho um doce, sei lá, de morango e de outro lado eu tenho um doce de chocolate. E você, tipo, não sabe exatamente qual escolher, você ainda tem a escolha de não comer. Então você ainda demonstra preferência. Não tem como você agir sem demonstrar preferência. Entendeu? E daí você pode falar, sim, existe essa distinção do problema da indiferença psicológica. Mas ela não é relevante no estudo da praxeologia, para entender a relação de causa e efeito. Entendeu? Tipo, é um problema muito interessante, mas que não deve ser misturado. Igual economia e ética, por exemplo. Ética é um assunto extremamente interessante e importante. Assim como a psicologia também é. Mas quando a gente está falando de ciência econômica, a gente não pode invadir a ciência econômica com juízos éticos. Assim como a gente não deve fazer com juízos psicológicos. Entendeu? Porque... Entendeu? Acho que sim. Ai, eu vou ao banheiro de novo, tô bebendo muita água, eu acho. Perdão aí. Ai. Posso continuar? Eu acho que, na real, agora vamos pular pra parte de... Pra finalizar já de welfare e de bem-estar. E aí, se vocês tiverem mais algum questionamento, comentário, algo do tipo, fiquem à vontade para me interromper também. Vou fazer citações diretas aqui para facilitar. Eu tô ficando... Acho que tô ficando cada vez pior aqui. Mas é isso, vou tentar ser o mais breve que eu conseguir. Então vamos começar com como o Rothbard introduz essa noção, né, de a crítica da economia de bem-estar. Ele fala assim, ele começa assim. Atualmente é genericamente aceito entre os economistas que a economia per se não é capaz de estabelecer julgamentos éticos. Ela não é reconhecida suficientemente... Pera. Tá. Isso não quer dizer
que essa aceitação implica na posição de Max Weber de que a ética nunca pode ser cientificamente ou racionalmente estabelecida, apenas de que não pode ser feita através do estudo da economia, né? Ele fala assim, ó, independente se nós aceitamos a visão de Max Weber ou se nós aderimos à antiga visão de Platão e Aristóteles de que a razão da ética racional seja possível, deve ficar claro que a economia por si só não pode estabelecer uma posição ética. Ele avança para dizer o seguinte, ó, a medicina pode estabelecer o fato de que certa droga pode curar uma certa doença, mesmo que deixe para outras disciplinas o problema se a doença deve ser curada. Similarmente, a economia pode estabelecer se a política lida, como posso dizer, gera o avanço da vida, a prosperidade, da paz, enquanto a política B gera a morte, a pobreza e a guerra. Tanto a medicina quanto a economia podem estabelecer que essas consequências são científicas, sem introduzir julgamentos éticos. E existe uma resposta que diz que, se não fosse o caso, diz que, na verdade, tem o caso em que os economistas e os médicos precisam de juízo de valor, dizendo que, se não fosse o desejo deles buscarem a cura, ou os economistas buscarem as causas da prosperidade ou da pobreza, eles não se tornariam economistas ou médicos. E The Rothbard fala o seguinte, existem duas respostas a isso que mantêm a integridade científica dos dois, tanto da medicina quanto da economia. Que é o seguinte, é verdade que a grande maioria dos casos de economistas e médicos buscam isso, mas que isso não seja uma verdade necessária. Você pode dizer que alguns doutores ou economistas, doutores no sentido de médicos, né, podem só se importar com a busca da verdade e não exatamente sobre buscar a cura em si, né? Só entender como funciona e não exatamente nada prático quanto a isso. E dois, de que isso apenas estabelece uma motivação psicológica para os cientistas. Isso não estabelece que a disciplina ela própria seja valorativa. Ele fala assim, portanto, se nós devemos ter essa visão de que a ética é um assunto não racional ou emocional ou perda de tempo, ou se ela é racional e que a gente deve buscar, nós temos que acreditar e concordar que a ciência econômica por si só não pode estabelecer isso. Então ele fala assim, ó, se prosperidade versus a pobreza são alternativas políticas, a ciência econômica não pode decidir qual delas a gente deve tomar. Ela só apresenta pra gente qual delas vai levar o quê. Se a gente tem um tipo de ação política que leva à pobreza, e se a gente tem uma ação política que leva à prosperidade. Não vai falar qual delas a gente deve tomar, né? Não tem juízo, só é explicativa, né? No sentido de que livres de juízos de valor. Um ponto interessante aqui, se vocês não tiverem algum comentário sobre isso, é que ele já vai citar aqui um dos problemas do welfare, que é o problema do New Welfare Economics, né, da economia, nova economia de bem-estar, né? O pessoal gosta de colocar um new antes, para parecer, sei lá, diferente. E para resolver os problemas, né, da welfare, que a gente ainda nem falou na real, eles começam com uma regra, né, que é a regra da anonimidade, que vai tentar estabelecer como fundamento para as políticas de welfare o seguinte, que todas as pessoas que forem afetadas por essa ação política devem todas, ou pelo menos uma na real, pelo menos uma pessoa deve ser impactada positivamente na medida em que ninguém pode ser impactado negativamente, né? E daí o Rothbard cita aqui o professor Pigou, que foi quem concluiu que, por exemplo, a utilidade do dinheiro para um rico, na medida em que ele tem mais, com base na lei da utilidade marginal,
é menor do que, por exemplo, a utilidade que um pobre atribui dinheiro, né? O que até que faz sentido. Mas a gente lembra depois que é impossível a gente fazer uma comparação de escala de valor. Pode ser que um rico dê mais valor pro dinheiro do que um pobre, né? Que o pobre vai lá e gasta e o rico vai lá e poupa. Então a gente vê ali que existe uma disparidade nisso. Pode ser que você tenha um pobre que busque gastar mais do que um rico, mesmo que isso soe estranho. Isso não é conceitualmente impossível. E daí eles, a partir desse tipo de pensamento em que ele deduziu, né? Ele já pressupôs que o rico valorizasse menos o dinheiro do que o pobre, ele atribuiu uma política pública que aumentasse o bem-estar geral, que fosse uma distribuição progressiva de renda, né? E o Rothbard vai responder isso, né? O próprio... Calma aí. O próprio Lionel Robbins chegou ali a criticar esse ponto de vista com a lei lá dele, da unanimidade, porque justamente você tira de um para agradar o outro. Então, isso não passa no crivo. Mas tem problemas também na regra do Lionel Robbins, porque ele fala que ele já identificou um problema nisso, né? Porque ele, não exatamente o Lionel Robbins, né? Porque ele manteve essa ideia, mas outros economistas, principalmente os austríacos, praxeologistas, falaram assim, como que você vai fazer essa relação de comparação de utilidade? Como que você vai determinar isso? Porque no fim das contas, esses caras que propuseram esse tipo de lei da anonimidade, eles esquecem de como que eles vão fazer esse cálculo de anonimidade. Porque não importa que tipo de cálculo que eles vão fazer, de como eles vão fazer isso, eles vão usar o Estado, né? Que seria um dos assuntos que a gente falaria hoje, mas eu acho que eu já vou finalizar daqui a pouco, né? E o ponto é que ele fala o seguinte: o Robbins fala o seguinte como uma resposta para tentar manter isso, que a lei da unanimidade é válida na medida em que nós conseguimos ter satisfações iguais, né? Tipo, como se humanos fossem capazes de gerar satisfação de maneira equivalente. Só que o Rothbard fala que não tem como a gente falar em termos de equivalência se a gente não souber em relação a quê, equivalente a quê, né? E como a gente não consegue fazer essas comparações interpessoais de utilidade, isso é totalmente inválido. Alguma posição, algum comentário? Não? Tranquilo. Pode seguir, Lu. Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu tô ficando com a tontura. Mas se vocês quiserem fazer, sei lá, alguma crítica aí, alguma coisa. Não tô me sentindo muito bem, na real. Desde antes de começar. E também acho que não tem muito que falte, né? A gente não conseguiu discutir também sobre isso. Bom, gente, alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer, alguma coisa para falar? Se você não pode ligar o microfone, pode mandar no geral, aqui no chat. Se não, Sloop, aí a gente já finaliza. Ninguém quer falar nada, gente? O Guga tá... O Guga... Tá. Já dando parabéns pela... Então, enfim, muito obrigado, Sloop, por mais essa aula. Foi excelente. Eu acho que, como todas as suas aulas são regadas a muita informação, acho que o pessoal está meio que assimilando as coisas ainda, está processando algumas coisas. E ao longo da semana você já tem aqui os encontros, né? Uhum. E consequentemente, uma linha direta de contato. Acho que alguma coisa que ficou aberta, alguma coisa que ficou
faltando, acho que o pessoal vai te cobrar, vai te perguntar, vai comentar, mas isso eu acho que vai levar um tempinho ainda, porque o pessoal está processando as ideias ainda, está processando o que foi dito. Mas muito obrigado mais uma vez por essa aula, novamente foi excelente, sem dúvida nenhuma, agraciou a nossa noite de domingo. E eu agradeço também todos os que permaneceram aqui com a gente até agora, né, que ficaram aqui na aula, que tiraram esse tempinho para nos agraciar com a presença de vocês. E então é isso, gente. A gente agora vai finalizar a aula. Quem quiser ficar aqui conversando, jogando papo fora, pode ficar. O YouTube vai estar liberado porque ele ainda não está muito bem, acho que ele precisa descansar. Uhum. E ao longo da semana, gente, eu vou anunciando as próximas aulas, tá? Para que fique uma informação já mais clara para vocês. E alguém, veja só, alguém dos que estão aqui que tiver alguma coisa que acha que seja pertinente para uma aula aqui no servidor, me procure, vamos conversar, vamos ver o que acontece, vamos ver se dá para fazer. E aí a gente vai organizando, tá bom? Então, mais uma Posso vez, muito fazer um. obrigado. Pode Posso falar, fazer? pode falar. Assim, por incrível que pareça, essa aula aqui, eu não fiquei nervoso igual as últimas. E também queria agradecer pela oportunidade, é sempre bom, né, estar aqui no AI. Inclusive, fazia tempo que não tinha nada, e é sempre bom, sempre me sinto bem aqui. Eu queria também pedir desculpa por talvez não ter sido a melhor de todas e não ter sido muito bem como esperado. E também pedir desculpa por estar mal e ter interrompido um pouco antes. Mas assim, uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês, se não for pedir demais, é para vocês depois, se vocês forem assistir a aula, fazer algumas anotações de alguma coisa que eu falei. Pode ser que eu tenha falado alguma besteira, vocês podem me cobrar. E também, se vocês não gostaram do modelo, seria bom que vocês me falassem, porque tipo assim, se vocês preferem não falar durante a aula, só ouvir, anotando, não sei, fazendo o que vocês fazem durante as aulas, vocês me avisem. Porque daí tem como fazer uma aula mais ou menos interativa de acordo com o que vocês preferem. E, tipo, que não acabe excedendo e nem ficando muito abaixo das expectativas, né? Então, tipo, é para ser um negócio mais confluente, entendeu? Que todo mundo esteja ali mais ou menos no mesmo ritmo. Assim, esse assunto aqui de hoje, eu já venho lendo esse texto, sei lá, eu já li várias vezes esse texto. E eu só dei uma palhinha hoje de novo, e é um assunto que eu gosto de falar bastante. E que a intenção de hoje, na verdade, assim, eu não tinha montado nada para ser de fato uma aula, né? Igual eu falei no começo. Se vocês não quiserem que eu continue com isso, por favor, podem falar. Se vocês não gostaram, não fiquem, sei lá, não se sintam mal por isso. Podem falar que se ficou ruim, se não ficou. Quanto maior o feedback, é melhor para as próximas, entendeu? Então, é isso. Queria agradecer também o Gugu, o Sheffield, todo mundo que possibilita isso aqui. E é sempre bom poder tá compartilhando aquilo que eu gosto de estudar com vocês. É isso, obrigado. Um prazer, Zupo. O pessoal vai poder falar depois, mas eu acho que as aulas no AI, de modo geral, elas são realmente exposições, né? E aí por isso que o pessoal às vezes tem dificuldade de interagir, porque estão acostumados com essa dinâmica de uma exposição, e aí depois no final fazem ou não uma pergunta, refletem sobre isso durante a semana, e geralmente faz uma pergunta ao longo da semana, enfim. Então o pessoal está mais adaptado com essa dinâmica, mas, né, não há nada que não possa ser mudado, claro, né? Então nós temos que ser adaptáveis ao conteúdo e ao contexto da aula. Eu acredito que hoje foi uma aula realmente com muita informação e por isso que o pessoal teve um pouco se sentiu um pouco inibido em falar mais. Mas, de modo geral, eu queria agradecer a todo mundo novamente, agradecer mais uma vez o Slup pela disponibilidade, pela solicitude de sempre, né, pela prontidão ao responder o chamado, né? Falei com ele bem essa semana sobre a aula, na semana passada, quer dizer, sobre a aula.
E ele já se organizou e nos possibilitou isso aqui. Então é isso, gente. Christum qui sapiente est in amore omnia communicatio interesse da. Toda sabedoria está em Cristo, que a comunica conosco através do amor. Panta os doxandel puiete, toda a glória seja dada a Deus. É isso aí. Obrigado, gente.